Boa tarde, estamos aqui com o Pedro Vicente, que é coordenador de subárea, e com a Séries Romero, que é agente censitário do município. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o censo, né? Fala um pouquinho pra gente qual que é a área de vocês, o que vocês fazem, como que funciona. Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero agradecer, né, ao espaço que a Rádio Difusora está disponibilizando para a gente, está conversando aqui um pouco, né? Então, né, meu nome é Pedro Vicente, eu sou coordenador de subárea do IBGE, né? Eu vou estar coordenando a nossa região aqui, a região dos demais municípios, né? Que vai abranger Ouro Fino, Monte Sião, Jacutinga, Inconfidentes, Albertina e Bueno Brandão, né? E essa aqui é a Séries, ela vai apresentar a vocês também. Boa tarde. Então, meu nome é Séries Romero, eu sou a agente censitária do município de Ouro Fino e a gente está aqui para contar um pouco para vocês como é que nós vamos iniciar, continuar o trabalho que a gente já está fazendo para o censo acontecer a partir de 1º de agosto. Nós estamos na fase de pesquisa urbanística, é isso? Onde vocês aí entendem o município, procuram ver como está, como funciona, o que pode melhorar. Essa pesquisa vai até quando? As pessoas podem abordar vocês para fazer perguntas? Como que funciona? Perfeito, né? A pesquisa urbanística de entorno, ela já começou e ela já está encaminhando para o final. Ela começou agora no dia 20 e ela vai agora até o dia 12 da semana que vem, né? Essa pesquisa, né, ela tem como função levantar características urbanísticas, como você bem falou, né? Então, características desde iluminação pública, acesso a cadeirantes, arborização, tudo isso aí é investigado a respeito por município, né? Então, todos os municípios estão sendo investigados. Essa é uma pesquisa, é uma parte inicial da pesquisa que tem como função também atualizar os cadastros do IBGE, logradouros, nomes de ruas e faces, tudo isso daí, né, vai ser atualizado agora. É uma pesquisa que os supervisores eles vão estar realizando, né? A Séries também, ela está coordenando aqui, né, no caso, Ouro Fino, né? Mas é uma pesquisa que não vai entrevistar os moradores. Então, no primeiro momento, você vai ver, de fato, os supervisores, os agentes do IBGE andando pelas ruas, mas sem nenhuma entrevista. Claro, sempre gera, né, às vezes, uma curiosidade por parte da população, né, que é até o esperado, que pode, assim, abordar, perguntar o que está acontecendo, mas saibam que, nesse primeiro momento, a gente não vai estar entrevistando, de fato, as pessoas. Isso daí vai ser mais futuro. Então, nesse momento, nós estamos na pesquisa urbanística até o dia 12 de julho, como você falou. E quando que vai começar a coleta de dados com as entrevistas, com as visitas nas casas? Então, a coleta de dados, né, ela está com previsão para 1º de agosto. Então, no 1º de agosto, a gente vai estar começando os primeiros trabalhos de campo. Existe todo um trabalho prévio de treinamento que todo mundo vai estar passando, e após todo esse treinamento, a gente vai começar de fato a ir nas casas das pessoas. Então, nesse trabalho prévio, além de o treinamento de recenseadores, a gente começou a fazer um outro trabalho também, que eu achei bem interessante, de visitas às escolas para contar o que a gente está fazendo, o que vai estar acontecendo a partir do dia 1º. Então, praticamente, nós terminamos essa semana esse trabalho que a gente percorreu escola pública, particular, municipal, estadual, e levamos de sala em sala essa mensagem que o censo vai acontecer. E isso eu acho que está sendo muito bom, o pessoal tem recebido a gente muito bem também. E é uma maneira da gente também se apresentar, né, para não gerar essa estranheza da gente estar andando para cima e para baixo, perguntando um monte de coisa. Então, é uma coisa que está sendo bem interessante para a gente. Então, essa é uma forma de educar as crianças sobre o censo, que é, no Brasil, a única forma de saber as condições reais de vida das pessoas, né? Então, vocês fazem várias perguntas, como vocês explicam para as crianças. O que tem nesse questionário? Qual que é essa aulinha que vocês dão para as crianças? Então, a gente explica que são 2 questionários, sendo que o questionário que mais vai acontecer nas residências é o questionário básico. Mas a parte do questionário de amostra, ele vai ser gerado automaticamente. A gente não sabe em que lugar que vai cair. E daí é um questionário um pouco mais extenso. Extenso que eu digo,
Tudo depende do número de moradores, mas por volta de 15 minutos é o básico. E a amostra vai ser um pouco mais, porque tem mais perguntas, né? Tem várias investigações sobre migração, fecundidade, saúde, educação, então vai ser mais perguntas. Perfeito. Eu vi que vai ter formas diferentes de questionário. Vocês vão nas casas, tem a opção online. Isso vai ter em Ouro Fino também? Tem alguma forma vocês que decidem como que vai ser isso? Como que funciona? Bom, existe sim, né, essa possibilidade, né, então é uma primeira abordagem. A primeira abordagem é a abordagem presencial. O recenseador vai na casa, vai entrevistar a pessoa presencialmente, né, e claro, a gente tem, falando em Brasil, diversas realidades, então às vezes a gente não vai encontrar a pessoa em casa, e é claro, a gente sempre vai estar voltando, e a prioridade é o questionário presencial pela qualidade e pela fidelidade das informações que a gente vai coletar. Então a gente tem que sempre priorizar esse questionário. Mas existe sim, né, a possibilidade da coleta por telefone, caso a gente consiga o telefone da pessoa, entrar em contato, às vezes não agendar uma entrevista presencial, mas realizar por telefone. E também existe a possibilidade de responder esse questionário online. Essa aí é a última possibilidade que a gente coloca, né, na nossa lista ali. Mas a pessoa ela vai receber um e-ticket, que é uma senha digital, e por e-mail ela vai acessar esse e-ticket para poder acessar o questionário. É o mesmo questionário, dependente se ele cair com a amostra ou com o básico, vai ser o mesmo questionário. Mas existe sim essa possibilidade e ela vai ser aplicada assim em determinados casos, mas sempre como última jogada nossa. A prioridade é a visitação nas casas. Isso, perfeito. A prioridade, como eu disse, né, é visitar, fazer o contato com o informante, porque ali a gente está vendo de fato a realidade da pessoa, né? E existe, né, infelizmente, quando a gente pensa em um questionário por telefone, por internet, um pouco de discrepância da realidade que pode acontecer. Às vezes a pessoa ela fica meio receosa, às vezes ela, né, ela vai esconder alguma informação. Então, o questionário presencial é a nossa prioridade no momento. E vocês têm aí uma estimativa de quantas casas vão visitar? Qual que é a extensão desse território que vocês vão, essas pessoas? Quantos são os recenseários, né? Quem são os recenseários, para a gente, as pessoas não se assustarem, né? Confio, não confio, qual que vai ser a vestimenta? Sim, não, isso aí é uma informação muito importante. Né? Em um primeiro momento, nós estamos agora com um grupo de supervisores, né? Então, entre as séries, né, nós temos a Adélia, a Analissa, a Ana Paula, que vai ser o nosso grupo de supervisores aqui de Ouro Fino. Os recenseadores, que são aquele pessoal que vai de casa em casa, eles ainda não foram contratados. Eles vão ser contratados a partir da semana que vem, vai começar o chamamento deles, para depois eles passarem por um treinamento e serem contratados. Futuramente, esses nomes eles vão ser divulgados, né? A gente vai passar, fazer uma foto com eles, fazer a maior divulgação, porque é muito importante que a pessoa conheça, de fato, o rosto, não apenas o nome do pessoal que vai de casa em casa, né? A estimativa é que nós vamos ter aqui 32 recenseadores andando pelas ruas de Ouro Fino, né? E ao todo 98 recenseadores na nossa sub-área, que vão abranger todos esses municípios que eu falei no início, né? A expectativa é que a gente tenha uma média de 1.000 a 1.200 pessoas por recenseador. Então, cada recenseador tem uma média de 1.000 a 1.200 pessoas que ele vai recensear. Então, com isso, a gente tem uma estimativa mais ou menos de quantas pessoas a gente vai visitar. É claro, a realidade em campo é uma coisa que surpreende. Então, ela pode variar para mais, para menos. Mas essa é mais ou menos a nossa expectativa. Perfeito. E qual que é a vestimenta? O que vocês vão estar carregando? Sim, as séries, né, como vocês podem ver, ela está com o colete do IBGE, né? Então, o recenseador, também os supervisores, eles vão estar indo nas casas totalmente trajados, né? A obrigatoriedade do uniforme, bem como também do crachá, né? O crachá, além disso, ele tem uma novidade. Além da consulta do nome, do telefone do IBGE, ele tem um QR Code. E com esse QR Code, a pessoa ela pode, de fato, autenticar a identidade do recenseador. Então, ele vai estar portando então, o crachá, o colete, o DMC, que é aquele dispositivo, é um móvel de coleta que nós falamos, que é um celular, um pequeno tablet, que é onde vai estar carregado o questionário. Então, ele vai estar carregando também o DMC, o crachá e também, futuramente, talvez um boné também para poder ir de casa em casa. Voltando nesse questionário, as pessoas, elas são obrigadas a responder todas as perguntas. Tem eles falar, não, essa pergunta eu não quero responder. Ou se ela não estiver na casa, qualquer pessoa da casa pode responder? Bom, a pessoa, a gente vai fazer de tudo para que ela responda o questionário. Essa é a nossa missão, até porque os questionários do IBGE
são questionários de censo que são aplicados em outros países fora. Então, não é nenhuma coisa do outro mundo responder as perguntas do censo. É claro que o informante vai ter que ter paciência com a gente, né? Porque tem perguntas que a gente tem que ler todas as alternativas antes que ele responda. Então, vai ter que ter uma certa paciência. Mas eu acho que a gente pretende, com tudo isso, né, abrir as portas mais facilmente para o recenseador. Não, eu sempre tenho dito, recenseador não é uma visita, ninguém precisa ficar preocupado, né, em servir cafezinho, nada disso. Mas, assim, ele podendo realizar o trabalho dele, para nós, é fundamental, né? E o informante, quer dizer, uma pessoa dentro da casa pode responder por todas, desde, claro, a gente precisa de dados, começando por nome completo e data de nascimento. Então, tem perguntas sobre deficiência, isso eu estou falando do questionário básico. Deficiência, então, são perguntas simples, que eu acho que a recomendação do IBGE, apesar de poder ser pessoas acima de 12 anos, é que seja pelo menos, assim, mais... É melhor se for de 16 anos para cima. Uhum. Então, a gente vai se deparar, às vezes, com muitas situações. A gente acha, às vezes, uma criança super esperta lá num lugar que tem acima de 12 anos e que vai poder nos responder. Mas a gente não sabe ainda, né, como é que tudo isso vai se comportar na realidade, né? Só reforçando essa parte da obrigatoriedade, não existe, de fato, a tendência do IBGE é deixar o questionário obrigatório, mas existe o fato da gente reforçar e sempre levantar a importância desse questionário. Uhum. Né? Muita gente, às vezes, ela não quer responder porque, às vezes, não sabe mais ou menos como que esses dados vão ser utilizados, ou até tem medo, fala, meu dado vai bater com a Receita. Não vai, não tem nada a ver com a Receita, é um dado totalmente estatístico, só para levantamento de informações. E, então, a gente tem essa missão, né, de passar a importância, porque muita gente fala, o censo é para levantar quantos habitantes tem na cidade. Não é só isso. Então são dados de trabalho, educação, e a pessoa ela tem que colocar a ciência que vão ser dados que vão ser utilizados na política pública por 10 anos. Então se a gente levanta um dado errado no município, são 10 anos de política pública errada. Uhum. São 10 anos de verbas públicas aplicadas de maneira equivocada. Então essa aí, a obrigatoriedade não está ali, mas a gente nunca vai, né, bancar assim, os policiais da informação, né? Mas hoje em dia a gente passa por um momento que a gente chama de apagão estatístico. A gente tem muita informação, muitos dados, mas sem a fidelidade. O IBGE tem anos de história, né, sem nenhum erro, né? Eu posso falar com tranquilidade, e então a gente está tentando levantar o melhor dado possível para a gente. É a única estatística verdadeira, né? Que você tem certeza que que está falando ali está correto. Oficial, exato. Oficial. E também é importante lembrar que todos nós que estamos fazendo o censo do IBGE, a gente tem uma assinatura de um documento de confidencialidade, sigilo das informações. Então, isso faz parte do nosso trabalho. O IBGE, ele já não identifica dado de uma entrevista com X pessoa. Ele já não faz isso por natureza, né? Mas, assim, o recenseador que vai estar indo de casa em casa, ele vai assinar um termo de compromisso. Então, da confidencialidade, da conservação do equipamento do IBGE, tudo isso faz parte do trabalho dele. E é assim que a gente espera que aconteça, porque estamos fazendo de todo o possível, né, para que isso seja, assim, um trabalho bem profissional. Então, posso dividir o trabalho do IBGE em 3 partes? Seria a pesquisa urbanística, ali o censo mesmo, e nós temos a pesquisa de pós-enumeração. O que é essa pesquisa? Como que ela acontece? Isso. Em um primeiro momento, o IBGE ele pode se dividir, na verdade, em 2 partes, né? A pesquisa de entorno e a pesquisa propriamente dita. Né? A pesquisa pós-enumeração vai ser uma pesquisa que vai acontecer em locais que existe a sede do IBGE de fato.
Por exemplo, aqui em Ouro Fino nós não temos uma sede do IBGE, nós temos um posto de coleta que ele foi levantado para realizar os trabalhos do censo. A exemplo, por exemplo, em Pouso Alegre nós temos uma sede do IBGE, uma agência do IBGE, né, fixa, e lá vai acontecer essa pesquisa pós-enumeração. Essa pesquisa pós-enumeração ela tem como reafirmar, né, confirmar os dados de coleta do censo que foram passados. Existe sim, muita gente vai pensar, mas então não vai ter aqui no nosso município, então esses dados eles não vão ser confirmados. Pelo contrário, o censo ele vai sendo coletado e os supervisores eles vão atrás levantando as informações para ver se de fato está sendo coletado aquilo mesmo. Porque existe, né, omissão de informação, às vezes uma casa fica para trás, então a gente sempre vai estar em cima para não deixar ninguém para trás. Então isso daí que é a supervisão que nós vamos estar fazendo em cima deles. E é por esse motivo que no final da entrevista a gente pede o nome da pessoa que informou, um e-mail, e daí isso é uma maneira do supervisor, depois quando ele for voltar, ele poder checar aquelas informações. E é o jeito da gente fazer o controle de qualidade da pesquisa do censo. Por isso, que não quer dizer que passou lá uma vez, não vai passar nunca mais, né? Pode ser que caia uma supervisão justo na casa daquela pessoa e vai voltar lá para perguntar de novo, tá? Perfeito. E quanto ao horário, vocês passam de manhã, de tarde? É possível tocar a campanha à noite ou agendar esse horário? Não, sim. O recenseador, ele tem uma flexibilidade de horário. Isso aí está previsto no edital, né? Quem prestou a prova deve ter muito bem ciência disso, né? Então, ele tem uma liberdade no horário de trabalho. Ele pode trabalhar de noite, ele pode trabalhar nos feriados, no domingo. Por que acontece? Nós temos, né, como disse, uma realidade diferente e pessoas que trabalham o dia inteiro. Então, como é que o recenseador vai bater na porta no período da manhã, no período da tarde, que ele vai estar trabalhando e não vai encontrar a pessoa? Então, ele pode sim, né, de fato, chegar de noite, às vezes depois do expediente, às vezes no final de semana. É claro, a gente não... É o bom senso do recenseador e do nosso trabalho também. Nós não vamos chegar 9 horas, 10 horas da noite que a pessoa jantando, ou às vezes próxima a dormir. Então, sempre vai prezar, né, chegar no horário mais confortável com a pessoa, conversar com a pessoa, falar, olha, hoje eu não encontrei você aqui, mas eu posso voltar um outro horário? Então, a gente tem essa liberdade de fato. Então, caso vocês recebam uma visita de um recenseador de noite ou depois do trabalho, não precisa ficar assustado, né? Existem meios de confirmar a identidade dele, como o crachá, o colete, mas é possível sim, tá? Então, existe sim essa possibilidade. É uma coisa que não é de estranhar, né? Porque com o objetivo de achar todo mundo, tem que se usar de todas as formas, né? Exato. Todos os horários, então. Exato. Eu deixo esse momento aberto para vocês. O que vocês querem aí falar para os nossos ouvintes? Qual mensagem vocês querem mandar? Quer falar? Bom, primeiramente, né, é o que eu sempre falo, né? O censo, ele é uma pesquisa que vai levantar informações para a gente. Então, muita gente tem aquela sensação de, acho que isso não vai estar me ajudando. Mas vai estar ajudando indiretamente, diretamente, de todas as maneiras possíveis, né? E o censo, ele é realizado com a população, né? Então, sem as pessoas, a gente não tem censo. Então, é aquilo que eu falo, receba o recenseador, ele às vezes vai estar cansado, ele também é uma pessoa como todo mundo. Então, ele vai estar lá fazendo as entrevistas. É aquela coisa, você não precisa ser solícito, não precisa ser amigável, mas se você ajudar ele no trabalho, vai ser mais que o suficiente para a gente conseguir levantar essas informações, né? Então, o que eu peço, né, para todo mundo, né, é a colaboração, né? Essa pesquisa que a gente vai estar fazendo, que vai auxiliar todo mundo aqui diretamente. Então, e a gente quer lembrar que responder o questionário do censo é um ato de cidadania. Porque se a gente quer que as coisas melhorem para a gente também tem que informar, né? Tudo isso que através dessas estatísticas, exatamente, pode ser tanto para programar as políticas públicas, como para uma empresa. Também pode servir para uma empresa privada que queira se instalar, por exemplo, na nossa cidade. Ela vai entender como é que é esse município. Então, eu acho que isso daí são dados para o nosso futuro. E todos nós queremos ver alguma coisa melhor, né? Então, seria nesse sentido. Eu queria também lembrar que o censo vai acontecer durante 3 meses. Então, no final de outubro, ele deve estar encerrando. E o censo também acontece na zona rural.
Então, a zona rural pode nos aguardar, que a gente vai lá percorrer todo mundo, perguntar onde tem a próxima casa, e isso deve estar acontecendo provavelmente a partir de setembro. Então, a gente vai estar atrás todas as pessoas da zona rural, que tem lugar mais difícil, tem lugar mais fácil, mas a gente vai estar lá fazendo isso. E queria completar também, contando para as pessoas que o próprio recenseador vai ter, dentro do DMC dele, um chip telefônico. E ele, se não encontrar a pessoa, ele vai deixar um bilhete dentro com o número do telefone dele. Então, também isso não é uma coisa de estranhar, isso é um número do IBGE, que o morador vai poder entrar em contato com o recenseador e falar, você esteve aqui, eu não estava em casa, mas você não pode vir aqui sábado, 8 horas da manhã? Ele vai combinar e vai. Perfeito. Então, eu acho isso uma coisa nova, né, e interessante. Tá? Tá ótimo, muito obrigada pela presença, Pedro, Séries, estão bem-vindos a voltar quando quiserem para falar mais sobre o censo, sobre o IBGE, né? E a gente vai ficando por aqui. Obrigada novamente.